Muito boa noite, irmãs e irmãos. Boa noite. Então, irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial, cerrando levemente os nossos olhos e buscando, nesse breve recolhimento, estreitar o nosso contato com o nosso Pai Criador, fonte segura de toda a vida e de tudo o que há. Também buscando nos conectarmos com o Mestre Jesus e com a espiritualidade sob seu comando, que conosco está, convive e divide com nós os momentos, as alegrias, as conquistas, os fracassos, ciosos que são de que tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento, de aprendizado, de evolução, mas prontos sempre estão a nos consolar, a nos aconselhar. Mas para isso, necessário faz-se que nossos corações e mentes permitam a entrada, o aconchego, a participação dessas maravilhosas bênçãos e vibrações. Estando cada um de nós, muito embora as dificuldades, com o pensamento ligado no Pai Criador, cientes de sua lei de justiça, amor e caridade, que não é o endereço e não desampara a ninguém. Por isso, Senhor, graças te rendemos e te solicitamos, permita que nessa noite cada um de nós possa colher os frutos que aqui veio buscar, e que assim seja. Então, meus irmãos e irmãos, a noite de hoje nos traz um tema que faz parte do mês da família. Então, todas as preleções, todas as palestras do mês estarão em torno do assunto família. Então, a leitura da noite de hoje, o tema da noite de hoje, não foge a essa regra, e ele é uma leitura que vem do livro Jesus no Lar, pelas mãos de Chico Xavier e através do espírito Nélio Lúcio, que se chama A Escola das Almas. Então ele nos conta uma passagem de Jesus na casa de Simão Pedro. Então nos fala assim: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram sua voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Então, quando ele fala domésticos, entenda-se os parentes, os familiares de Simão. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a o Mestre significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplo esclarecimento, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. Se referindo a ela, continuando a se referir ao lar, ao casamento, né? No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores.
Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu, titubeante: naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, pergunta o mestre, servir pão cru à mesa? De modo algum, responde ela. Tornou a velha humilde antes de entregá-lo ao consumo caseiro. Compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, sem colocar no forno. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é o recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência do homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Sem dúvida, atiro-as ao monturo, no lixo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, assim encerra Jesus esta lição, este ensinamento que ele passa à sogra de Simão Pedro. Então, esposas de hoje em dia, vejam, já naquela época elas reclamavam dos esposos. Ela falou que
no início do casamento era tudo docinho e depois, né, virava dureza, aspereza. Isso é a família. Então, ela não estava entendendo por que algo que começa tão bem, de repente, transforma-se em algo penoso. Então, nunca é demais nós ponderarmos, porque para nós, seres pensantes, as coisas precisam fazer sentido. Para nós crermos, para nós nos movimentarmos na direção de algo, esse algo tem que fazer sentido para nós. Concordam ou não? Alguém consegue fazer algo que não lhe faz o menor sentido? Não, né? Então nunca é demais nós ponderarmos, pensarmos um pouquinho. O que é uma casa? A casa é nada mais, nada menos que uma construção física, que além de servir de abrigo, em muitos casos também serve para denotar a posição física daquele, posição social daqueles que ali habitam. Então nós vamos ver casas de todo tipo, desde a mais humilde choupana até o palacete mais ornamentado. Muito bem, isso por si só garante que as pessoas que o habitam serão felizes ou infelizes pelo grau de riqueza ou não que o lar denote? Será que isso, se eu moro num lar humilde, obviamente nós estamos falando do lar aquele onde falta saneamento básico, onde falta o abrigo adequado e que ofereça as condições, né, básicas para uma pessoa ou mais viver com dignidade. Estamos falando de casas que nos ofereçam o digno. Será que se eu morar numa casa digna, humilde, eu serei menos feliz do que alguém que mora num palácio? Não. A resposta é não. Isso não é determinante. Por quê? Porque a casa é uma construção física. Ela pode usar conforto para o corpo, mas felicidade está além do conforto do corpo. Felicidade precisa também de quê? De conforto para a alma. E família? O que é uma família? A família é uma reunião de seres, consanguíneos ou não, que habitam a mesma casa. Isso é uma família. E um lar? Bem, um lar é o local habitado por seres consanguíneos ou não, que reuniram-se para estreitar laços afetivos, reparar equívocos do passado, dar continuidade a projetos comprometidos com o bem, amor, paz, fraternidade, crescimento, evolução. O lar é onde habita a família. Isso é um lar. Então, dizermos que um palácio é um lar pode não ser verdade. Dizermos que uma casa humilde não há felicidade também não é verdade. Por quê? Porque acima de tudo isso é preciso que haja vínculos sinceros, fraternais e amorosos entre aqueles que ali estão habitando. E quando falamos em família, isso fica bastante complicado às vezes, porque ali estão reunidos criaturas que muitas vezes trazem consigo responsabilidades com reajustes.
reajustes do passado. E aí a gente coloca uma pimentinha a mais nas relações. Mas a finalidade da família é a do reajuste, é a do amor, é a de estreitar laços, de formar vínculos duradouros. Nenhuma família é formada com propósito para o mal. Será que alguém casa com outro alguém pensando em ser infeliz? Não, né? Todo mundo casa pensando que aquela pessoa será a pessoa do resto da sua vida, o companheiro ou a companheira para todo sempre, até que a morte se separe, né? Que isso também não é verdade, porque a morte não separa ninguém, ela só dá uma pausa, né? Mas logo ali as pessoas, os espíritos se reúnem novamente, e a família é a prova disso. Então nenhuma família é formada tendo no seu princípio pensando em mal, em dificuldades, em tristeza. Nenhuma família se forma dessa forma. Por que será então que a sogra de Simão Pedro interpela Jesus dizendo: por que as coisas que iam tão bem, que começaram tão bem, estragam? A reunião de seres onde não há respeito, afeto, amor, cumplicidade, admiração, envolvimento, compromisso, responsabilidade. Deus não é família, é apenas compartilhamento do espaço. Então, se não houver esses requisitos envolvidos nas relações dessas almas que se reuniram dentro de um mesmo espaço, não será uma família. Serão espíritos que compartilham do mesmo DNA ou não, que compartilham do mesmo sobrenome, mas que não é uma família. Porque o conceito de família tem que haver respeito, amor, cumplicidade, tem que haver Deus. Deus tem que estar habitando o vocabulário, os pensamentos, as atitudes, os ideais, a rotina dessa agremiação de seres. Formando um lar, teremos um educandário. Formando um lar. Lar pressupõe um lugar onde existe uma família que se respeita, que se ama, apesar das dificuldades, apesar das diferenças de opiniões. Formando um lar, teremos um educandário que nos capacitará para a vida em sociedade. Vejamos, precisamos nos capacitar para a vida em sociedade. Mas será que é preciso? Não somos criaturas já evoluídas? Não somos seres civilizados? Bem, os fatos estão aí para nos mostrar que não é bem assim. E as famílias dos tempos modernos, elas deram uma cochilada nesse quesito capacitar para a vida em sociedade. Então, uma das funções básicas da família, basilares, está ficando a descuido, que é capacitar as criaturas para a vida em sociedade. Então, muitas das modernidades que surgiram e que facilitaram a nossa vida e que hoje não seria
não haveria condições de vivermos de uma maneira salutar sem esses recursos, como o homem é especialista em deturpar a finalidade das coisas, o homem também deturpou a finalidade de alguns recursos tecnológicos para isolar-se, para agredir, para criticar por criticar, para formar milícias, hordas, né? Uma vez os bagunceiros saíam pela rua virando as lixeiras, né? Na minha época, pelo menos era assim, é um bagunceiro, né? Você é um arruaceiro, vira lixeira, toca campainha dos outros, sai correndo, né? Hoje não. Hoje nós chegamos a um outro nível. Por quê? Porque as pessoas, cada um começou a viver no seu mundinho, dentro de um mesmo espaço físico, mas já não é mais aquele conceito que nós vimos aqui de família. Partilham do mesmo espaço físico, mas em muitos casos, e infelizmente não, são poucos, as pessoas estão cada um no seu mundinho, cada um com o seu aparelho na mão, cuidando das suas coisas, e o diálogo foi ficando prejudicado, o olhar em o que o filho, a filha está fazendo, foi ficando cada vez mais distante, e a gente foi se ensimesmando. Fomos ficando criaturas muito egocêntricas, e cada um centrado nos seus ideais, a ponto de que a gente vê casais que não sabem quase nada um do outro. Isso parece invenção do palestrante, mas não é. Quando pedem quais os gostos, as músicas, os gêneros, um não sabe do que o outro gosta. Poxa, aí a gente pensa, casado há pouco tempo, vai pedir, não, 5, 6 anos, 4 anos. Aí vem a pandemia, as pessoas tiveram que ficar mais fechadas em casa, convivendo. Aí muitos casamentos terminaram porque as pessoas não conseguiram aturar-se. Casada por amor. Pelo menos imaginavam que era. E os filhos que nós estamos descuidando estão indo para a sociedade despreparados, sem capacitação para conviver com a frustração, com a crítica olho no olho, com o puxão de orelha do chefe, com a chamada de atenção porque chegou atrasado, porque não fez a tarefa. Então a gente percebe que não teve base. E onde é que está a base? Na família. A base da sociedade é a família. E podem inventar o que quiser. Isso não tem como ser substituído. E como sendo uma peça insubstituível, o que acontece quando uma máquina tem uma peça insubstituível que dá problema? Mau funcionamento. É o que estamos vendo. A nossa sociedade está com mau funcionamento. E é por isso que nós estamos atônitos diante do que estamos vendo aí. Mas isso é um subproduto nosso. Está falhando a base. No outro extremo, então, quando não temos um lar que tem esses predicados, no outro extremo, encontraremos criaturas que partilham do mesmo espaço físico, colocando na sociedade criaturas desajustadas, moral, espiritual, social e emocionalmente. Índice de suicídio entre jovens. Não queiram saber. Não é divulgado.
mas ela era mente. Um jovem que nem começou a vida direito, pensando em tirar a própria vida, tem alguma coisa muito errada. Vivendo alheios dessa forma, as necessidades e anseios uns dos outros. Quais os anseios do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu esposo? O que ela sonha, o que ele sonha, o que ele quer, quais são as dificuldades, seus medos? Não sabemos. Em meio a conflitos e dívidas morais, porque todos nós temos, que avolumam-se com o passar dos tempos, requerendo reajuste ainda mais tormentoso no futuro. E aí, irmãos, quando nós negligenciamos na família aqueles que estão sob nossa tutela, essas dívidas morais, elas aumentam e aumentam muito. Porque a família é também uma prova. Não sei se os irmãos lembram do conto da Chapeuzinho Vermelho do Lobo Mau. Muita criança de hoje não conhece essa história. Mas o conto da Chapeuzinho do Lobo Mau, ele é muito significativo, se a gente analisar ele da forma correta. O que acontece? O lobo, ele entra numa casa que está a vovó não está vigilante porque ela está lá desmaiada. A casa é frágil. O lobo entra. Então, falta lá a vigilância do que tem a tutela e a casa é frágil. A história dos 3 porquinhos. O lobo vai, uma casa de palha, ele sopra, voa. Ele vai na outra que é de madeira, ele derruba também, até que ele encontra uma casa sólida. Então, o que é a alusão disso tudo? Ele vai num lar onde as coisas são muito frágeis. Quem é o lobo mau? O lobo mau já diz, é o mal que está aí, à espreita. E nós somos Chapeuzinho Vermelho, somos porquinho que está lá dentro. E nós nos fechamos dentro da nossa casa e botando câmera, alarme, pagando empresa de vigilância. A gente acha que está protegido. Né? Mas e quando os nossos filhos saem da rua? Ele está protegido? Será que a família do outro está protegida do meu filho? Porque se eu não o preparei, se eu não fui vigilante, se eu negligenciei, o meu filho pode ser o risco do outro. Então, meus irmãos, toda lição ensinada e não aprendida, a lentilha que não cozinhou no fogo, por conta de nossa relutância no bem e apego ao mal, será recapitulada posteriormente de forma ainda mais contundente. Então, numa outra encarnação, formaremos novas famílias com aquelas mesmas almas, só que em situação mais difícil, mais desajustados, mais devedores moralmente falando. Toda negligência que tenha por motivo preguiça. Pois eu olho. Estou muito cansado. O egoísmo, orgulho, vaidade, irresponsabilidade terá seu preço cobrado com acréscimo. E são juros altos, não são poucos. Cumpre a escola do lar reformar almas. O lar não forma almas, ele reforma almas. É isso que a gente tem que entender. O meu lar recebeu um espírito para reformar conceitos, né? Encaminhando-o para o mundo com conceitos atuais e mais dignos. Situa-se no lar a instituição mais sagrada deste mundo. O lar é a instituição mais sagrada. Nenhuma outra instituição merece o respeito
e o zelo que merece o lar. E a gente vende, né, honrarias para tantas personalidades e não vendemos a mesma reverência para o nosso lar. É dever de cada um preservar esta instituição a salvo das mazelas do mundo. Nós temos que preservar o nosso lar a ferro e fogo contra as mazelas do mundo que estão aí. Não somente retirar os calçados para adentrar em suas dependências, mas também cuidar do asseio da alma, preservando-a das sujidades do mundo exterior. Então a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz, antes de se jogar no sofá, né? No meu caso, tirar as calçadas. A gente não cuida da limpeza do lar. Não, tira o calçado para não entrar. Mas aí eu entro cheio de problemas para descarregar no primeiro que aparece. Eu entro cheio de todas as mazelas que a gente encontra pelo caminho. E aí tudo bem. Sujar o piso não. Mas trazer minhas frustrações e descarregar na família, é tudo certo. Sem problema nenhum. Isso é assim. Muito mais importante do que preservar uma pisada de calçado sujo. Quando eu entro no meu lar, sem antes fazer uma asepsia na minha mente e dizer para mim mesmo, agora eu estou indo para a minha casa, para o aconchego da minha família. E os problemas do trabalho, os problemas do trânsito, têm que ficar do lado de fora. A gente tira junto com os calçados. Se a gente não tem esse cuidado, se a gente não tem esta percepção, se a gente não está tomando esta providência, meus irmãos, que o façamos. E quando adentramos no lar, que saibamos que lá existem almas que precisam de nós tanto quanto nós precisamos deles. Então, o carinho, a atenção, o zelo, o respeito, a admiração, a cumplicidade, o comprometimento, esse não pode faltar. Porque se faltar, amanhã será um lar desfeito, ou será um lar que vai chorar porque vai ver um de seus membros envolvido com coisas ruins, ou participando de coisas ruins, ou vamos descobrir que sem sair do seu quarto é possível fazer tanto mal quanto fisicamente, e que muitos pais estão sendo surpreendidos com a Polícia Federal batendo em sua porta, sem sequer imaginar que o seu filho poderia um dia fazer algo de errado. Então, meus irmãos, o lar é um santuário. E como todo santuário, devemos render o nosso respeito. Porque é a escola das almas. Então, que possamos, fazer tudo isso, fazer o Evangelho no lar, que também é uma forma de fazer asepsia na nossa casa, asepsia espiritual, e que prestemos atenção em nós e como nós estamos nos relacionando dentro do âmbito familiar e nos perguntemos, aqui é um lar ou é uma casa? Tomara que a resposta seja a resposta positiva. Eu habito em um lar. Agradecemos a atenção dos irmãos, rogamos então para que o plano espiritual possa nos assistir os irmãos passistas, que nesse momento vão ministrar a fluidoterapia, e convido os irmãos então que fechem levemente os olhos, agradecendo ao Pai Criador, ao plano espiritual que nos assiste por este instante, pelas bênçãos que aqui recebemos, pelas vibrações que com certeza levaremos conosco, na busca de sermos
criaturas um pouco melhores a cada dia. Porque, Senhor, a cada dia colocas em nosso caminho oportunidades de nos melhorarmos. Então, te rogamos que os nossos olhos abram-se para essas oportunidades. Que os nossos ouvidos, Senhor, ouçam as palavras de amor, de carinho, de incentivo, de positivismo, fechando-se para o negativismo, o pessimismo, que não faz outra coisa senão espalhar a destruição e o mal-querer. Senhor, que as nossas mãos, que nos deste, possam obrar para o bem, construir ao invés de destruir, aglutinar ao invés de separar. Senhor, que os nossos pés possam caminhar em tua direção, na linha mais reta possível, com passos firmes, de quem carrega consigo a fé e a coragem de enfrentar cada dia com o propósito de ser melhor. Que brilhe a tua luz em nossas mentes, em nossos corações, e siga conosco, nos iluminando e protegendo. E que assim seja.